boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Um levantamento inédito feito por uma organização não governamental norte-americana aponta que 5 bilhões de pessoas estarão expostas a temperaturas perigosas em 2050. E o Brasil também será atingido por temperaturas beirando os 50 graus. Se você está achando as temperaturas elevadas, a situação ainda pode se agravar. O estudo da ONG Carbon Plan da Califórnia e do Washington Post indica calor perigosamente alto também para cidades brasileiras. Por volta de 2050, Belém, no Pará, deve experimentar esta condição por 222 dias por ano. Ou seja, a capital paraense terá o equivalente a mais de 6 meses de calor beirando os 50 graus. Atualmente, Belém tem a cada ano cerca de 50 dias de calor elevado, o que representará um salto de 344% nas próximas 3 décadas. É o maior aumento de temperatura encontrado pelos pesquisadores. Lidera o ranking dos termômetros em alta a cidade de Pekanbaru, na Indonésia, que deve experimentar 344 dias de calor nocivo por ano em 2050, a pior condição climática do planeta. Também se destacam Phoenix, nos Estados Unidos, com 1/3 do ano com a temperatura acima dos 40 graus. Dubai, no meio do deserto dos Emirados Árabes, terá em média 189 dias de calor extremo. Até a metade do século, calcula-se que 5 bilhões de pessoas estarão expostas a pelo menos um mês de temperaturas perigosas e potencialmente mortais anualmente. Segundo os cientistas, o ser humano suporta até 48 graus Celsius de sensação térmica na pele. Autoridades da União Europeia associaram ao menos 60 mil mortes à onda de calor registrada em 2022. Idosos e crianças são considerados grupos mais frágeis. Em todo o globo, altas temperaturas já causam aproximadamente 500 mil de mortes ao ano, de acordo com um estudo publicado pelo portal The Lancet em 2021. Entre os problemas de saúde desencadeados ou agravados pelo calor extremo estão ataques cardíacos, derrames e doenças renais. Você sabia que o cabelo humano pode ajudar a limpar os oceanos? Uma ONG trouxe dos Estados Unidos ao Brasil uma máquina capaz de produzir um produto a partir dessa matéria-prima. Com o apoio de uma parceria do mercado da beleza, hoje a instituição produz a tecnologia e realiza ações para arrecadar mais fios. Apenas 2,5 centímetros de cabelo para contribuir de forma grandiosa com o meio ambiente. A gente tira só as pontinhas, não chega a 2 dedos. Essa é a doação mínima possível ao projeto Fiotrar da Cabelegria, organização não governamental criada em 2013, com foco em confecção e distribuição de perucas a pacientes oncológicos. Mas que anos mais tarde, criou também o projeto Fiotrar para a fabricação de mantas capazes de limpar oceanos, feitas com as sobras dos cabelos doados à ONG. Por meio de uma parceria, o projeto, enfim, saiu do papel. Em 2021, a Fundação Grupo Boticário abriu um edital chamado Camp Oceano para projetos e incentivar projetos de conservação ao oceano. E eu escrevi o projeto Filtrar. Então, a gente conseguiu importar a máquina dos Estados Unidos para cá e hoje a gente fabrica as mantas, além de estudar em laboratório o potencial do cabelo, não só na absorção dos óleos, mas na retenção de metais pesados da água também. Para a produção de uma manta como esta aqui, mas de 60 por 60 centímetros, são necessários 800 gramas de cabelos. E para intensificar a arrecadação, são realizadas ações de corte gratuito de cabelo em grandes eventos como este aqui, a Beauty Fair, maior feira de beleza da América Latina. A gente está na terceira feira, na nossa terceira ativação, né? Coletando esses cabelos. A gente começou no ano passado, após a pandemia. A Lorena fez sua contribuição e saiu satisfeita da feira. Cuidar da estética e ainda podendo ajudar o meio ambiente é
união é o melhor dos mundos, né? E uma pequena doação pode fazer muito pelo meio ambiente. Estudos indicam que cada grama de cabelo absorve até 5 gramas de óleo dos oceanos por meio da tecnologia feita exclusivamente com esse material. São só os fios de cabelo mesmo? Só os fios de cabelo mesmo, condensados. Então, realmente, essa é a mágica que a gente brinca, né, desse desenvolvimento dessa tecnologia da máquina, que faz com que realmente elas sejam emaranhadas desse jeito para que elas fiquem realmente bem consolidadas e que a gente possa realmente ter uma manta bem firminha. No evento, quem contribuiu com o projeto ganhou, além do corte gratuito, um certificado de doação. Quem quiser doar o cabelo para o Filtrar, é só acompanhar a gente nas redes sociais no Instagram, que é @filtrar. Lá a gente dá todas as informações de como que a pessoa pode enviar, se às vezes a pessoa tem em algum lugar próximo, como ela pode ir lá entregar pessoalmente pra gente. E também no ano que vem a gente está prevendo aí a distribuição de algumas urnas para alguns salões, para que eles já possam fazer essa captação de cabelo, para que eles não vão para o lixo. Então agora está muito simples de ajudar, é só 2,5 centímetros que você pode transformar e ajudar a limpar os oceanos. E falando agora sobre economia, o setor de serviços cresceu 0,5% em julho. O transporte de cargas exerceu a principal influência positiva sobre o resultado divulgado pelo IBGE. Essa já é a terceira variação positiva consecutiva do indicador, que entre maio e julho cresceu 2,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 3 das 5 atividades pesquisadas apresentaram alta no mês de julho, com destaque para os transportes, segmento que representou aí o maior impacto sobre o resultado geral do índice, como explica o economista. Acompanhe. O setor de transporte, principalmente transporte de carga, foi aquele que apresentou a maior alta em julho em relação a junho. Isso é em decorrência de vários fatores, principalmente a atividade industrial, que a gente percebeu que nos últimos meses houve realmente algum incremento, assim como principalmente o agronegócio. Então ele, na verdade, vem em decorrência de outras atividades que não são propriamente serviço. É preciso considerar também que a atividade econômica no Brasil vem em oscilação bastante alta. Então, nós estamos experimentando determinados períodos que tem uma queda ou uma redução muito grande na atividade econômica, com períodos curtos de alta atividade econômica. É verdade que a gente pode considerar como sendo um prazo mais longo, por exemplo, 12 meses, a alta do serviço relativamente alta, mas a gente precisa observar que nos períodos mais curtos a gente está tendo uma oscilação muito grande e convém que isso seja corrigido. É isso aí. Esse resultado do mês de julho para o setor de serviços representa alta de 13,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. E no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 6%. O governo vai lançar um novo programa de incentivo para a fabricação de ônibus, caminhões e até carros voadores. A estratégia foca em dar descontos nos impostos para veículos menos poluentes. O governo já tem uma medida provisória pronta para um novo programa automotivo que vai substituir o Rota 2030. Este programa foi criado para desenvolver a indústria automotiva. A intenção é lançar o programa em outubro e a ideia é dar incentivos fiscais para carros menos poluentes. Os benefícios deverão ser concedidos de forma escalonada, com base no nível de emissão de gases estufa dos veículos. A proposta de lei orçamentária de 2024 já prevê inclusive uma reserva de 2 bilhões e 800 milhões de reais para a concessão dos estímulos tributários. As discussões têm sido conduzidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O novo programa é considerado uma segunda fase do Rota 2030, mas vai receber outro nome e vai ter 5 anos de duração. Mas agora o governo deve ampliar o novo programa para uma série de outros veículos, como motos, caminhões, ônibus e até veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical.
os chamados carros voadores. Antes, apenas automóveis eram contemplados com os benefícios tributários. O Supremo Tribunal Federal liberou o empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais e também validou a ampliação do crédito destinado a outras modalidades. Por unanimidade, o STF decidiu permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários de programas sociais do governo. A norma também ampliou o auxílio para empregados da iniciativa privada, servidores públicos e aposentados dos dois setores. Os ministros da Corte Suprema discutiram uma ação do PDT contra uma mudança feita no ano passado nas regras de acesso aos empréstimos consignados. A norma autoriza que pessoas cadastradas no benefício de prestação continuada e em programas federais de transferência de renda, como Bolsa Família, contratem empréstimos nessa modalidade, fixando as parcelas que serão descontadas diretamente na fonte. O partido acredita que esse desconto pode ampliar o superendividamento e deixar o beneficiário vulnerável, já que a renda fica comprometida antes mesmo do recebimento. A ação também contestou a elevação do limite de renda de empregados selitistas e de beneficiários do INSS, que pode ser comprometida com os empréstimos consignados. Esse limite passou de 35% para até 45%. Mas prevaleceu a posição do relator do caso, o ministro Nunes Marques, que votou para rejeitar a ação e considerar constitucionais as mudanças nas regras dos consignados. O relator disse que na contratação do crédito, o beneficiário adquire liquidez imediata para sanar dívidas e gastar em despesas inadiáveis. E falando agora sobre o Pix, a ferramenta de pagamentos mais usada no Brasil, fica um alerta. Quase metade dos usuários do Pix já sofreram tentativa de golpe, diz um estudo realizado pela Fintech, que também mostra golpes mais recorrentes. A pesquisa revela que 42% dos usuários do Pix já sofreram algum tipo de tentativa de golpe e 9% dos entrevistados foram efetivamente vítimas de ações criminosas ao utilizarem a ferramenta. Entre as vítimas, 15% pertencem às classes D e E, 9% à classe A, 6% são da B e 7% da C. E são pessoas de todas as idades que caem igualmente nesse tipo de fraude. Segundo o levantamento, cerca de 9% das vítimas têm entre 18 e 39 anos. Quase a mesma porcentagem entre 40 e 59. E só um pouco a mais tem acima de 60. Os dados foram levantados por meio da Lei de Acesso à Informação, junto ao Banco Central, que informou que no ano passado, 1.700.000 solicitações de devolução do Pix foram feitas pelo Mecanismo Especial de Devolução do BC. Mas 7 em cada 10 solicitações foram rejeitadas justamente por falta de saldo ou encerramento da conta que recebeu o dinheiro, o que dá indícios de um possível golpe. A empresa responsável pelo estudo informou que o Pix passou a aparecer na maioria dos casos que chegam até o seu SOS Golpes. Por isso, a necessidade de entender esse tipo de fraude. A pesquisa online da Fintech foi realizada com uma amostra de 1.910 brasileiros. Um relatório divulgado pela OCDE revelou que o ensino profissional do Brasil é feito por poucas pessoas. De cada 10 estudantes, apenas um procura a especialização em algum setor da economia. O relatório, que reúne dados de países membros e parceiros da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, este ano foca no ensino profissionalizante, considerando o mínimo necessário para uma participação bem-sucedida no mercado de trabalho. O estudo mostra que o número de brasileiros matriculados em cursos profissionalizantes é inferior à média dos países pesquisados. Enquanto aqui 11% dos jovens entre 15 e 24 anos fazem esses cursos, lá fora a porcentagem chega a 35%,
entre estudantes de 15 a 19 anos e a 65% entre os que têm entre 20 e 24. A gente lembra aqui que no Brasil, a educação profissional e tecnológica é uma modalidade prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E esses cursos podem ser feitos junto com a educação de jovens e adultos, dentro do ensino médio ou até mesmo depois da conclusão dele. Entre os brasileiros, as taxas de conclusão do ensino profissional junto com o ensino médio estão dentro da média dos países pesquisados. 62% dos estudantes concluem o ensino profissional dentro do prazo esperado e 70% concluem até 2 anos depois. Segundo a OCDE, a educação profissional varia bastante de país para país, mas há características comuns que contribuem para uma educação profissional de qualidade. Entre elas, a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, o que a organização diz ser muito vantajoso, por permitir que os alunos apliquem suas habilidades em um ambiente prático e assim tenham mais facilidade no momento da transição da escola para o mercado de trabalho. Desde que os departamentos de trânsito de todo o país passaram a emitir carteiras de habilitação virtuais, os documentos de papel ficaram encalhados em todos os estados. Abraão renovou a carteira de habilitação em junho. Agora, 2 meses depois, veio ao Detran retirar o documento físico. O Correios tentou entregar 3 vezes, mas não tinha ninguém na residência. Só na capital, por mês, os Correios devolvem para o Detran cerca de 800 carteiras de habilitação de pessoas que emitiram a primeira via ou renovaram o documento, mas não foram encontradas. As pessoas têm que deixar o endereço atualizado. Então, muitas pessoas fazem o Renate, abre o Renate pela internet, não atualiza o endereço e aí ele vai ir para o endereço antigo. Mas também tem pessoas que não ficam na residência. A CNH Digital deixou muitos condutores tranquilos, mas a bateria do celular pode acabar quando a gente mais precisa. Por isso, o documento físico é tão importante. A CNH é um documento de identificação. Ele é válido em todo o território nacional, então a pessoa porta para poder se identificar. Às vezes a pessoa tem um RG super antigo e a CNH está atualizada. Eu renovei a minha habilitação em novembro do ano passado. Como eu recebi a CNH digital, eu não me preocupei com a CNH física. Os Correios tentaram me entregar a CNH 3 vezes. Ela ainda ficou 20 dias nos Correios, mas agora, quase 1 ano depois, eu finalmente peguei a CNH física e eu estava entre as 800 habilitadas que não vieram buscar a CNH. Veja a seguir: uso de medicamentos para a saúde mental dispara no Brasil. E ainda, a cadela terapeuta que atende em escolas ganha prêmio em Minas Gerais. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta com um alerta. Olha só, quase todos os ultraprocessados do Brasil têm ingredientes nocivos à saúde. De acordo com um estudo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a USP. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos,
considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. O uso de medicamentos para a saúde mental disparou no Brasil. Especialistas alertam que a utilização de antidepressivos e estabilizadores de humor sem orientação médica pode ser prejudicial à saúde. O levantamento realizado pela Efarma aponta alta de 73% no consumo dessa categoria de medicamentos na soma entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que as classes terapêuticas mais consumidas nesse período foram antidepressivos, hipnóticos sedativos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. De acordo com a Efarma, algumas regiões do país tiveram aumento acima da média no consumo dessa modalidade de remédios. No Nordeste, a alta foi de 185% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E no Centro-Oeste, o aumento foi de 140%. Algumas faixas etárias também tiveram um crescimento bastante expressivo, principalmente entre pessoas com mais de 59 anos de idade. Para esses pacientes, a alta no consumo foi de pouco mais de 300% no período. A Efarma alerta que para tratamentos com esses medicamentos é imprescindível buscar orientação médica. Ouça o que diz este especialista. As medicações de uso controlado, né, o próprio nome já diz, elas são controladas porque elas têm risco. Então, principalmente, precisa de um profissional acompanhando tanto do início do tratamento quanto do manejo das medicações. Essas medicações, elas precisam de doses
diferentes para pessoas diferentes. O tratamento ele é único, ele é individualizado. Qualquer problema de saúde tem que ser revisto por um médico. E aí a gente entra em várias classes de medicações diferentes, principalmente os mais dissipados hoje em dia, né, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, né? São medicações que hoje em dia a gente tem que entender elas como também sendo um veneno. A diferença de hoje, do veneno para o remédio é a dose. E a gente acaba perdendo a mão na dose. Essa é a importância do profissional. Ele vai estar ali para te ajudar, tanto na dose da medicação, quanto nos efeitos colaterais que essas medicações causam. A gente sabe que são inúmeros. E a gente tem que entender, dando uma explicação bem breve, né? Por que a medicação é de tarja preta? Tarja preta significa uma medicação que causa dependência. Então, você iniciar a medicação por conta própria, um dia você vai ser dependente dela. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela nesse momento. Mais importante, se estiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psiquiatra ou um médico que vai poder te ajudar. Todo ano surgem pelo menos 180 mil casos de trombose no Brasil. Um problema de saúde grave que pode até matar. No Nordeste, a Bahia é um dos estados onde os moradores devem ficar mais atentos para evitar a doença. Considerado uma das principais doenças vasculares devido à gravidade e predominância na população, a trombose ocorre quando há a formação de coágulos de sangue no interior dos vasos sanguíneos, obstruindo a passagem do sangue e impedindo a circulação. Dado a gravidade da doença, para evitar, é preciso estar atento aos fatores de risco. Entre eles, o tabagismo, o hábito de fumar, o sedentarismo, a falta de atividade física, o sobrepeso e a obesidade também são fatores de risco da doença, além do uso de anticoncepcionais ou terapia hormonal, pacientes com câncer ou pacientes que têm ou tiveram Covid também são fatores de risco para a doença, viagens longas, imobilização prolongada, pacientes acamados, o fato de ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição durante longos períodos, todos esses são fatores que podem desencadear a doença. Por isso, é necessário observar a manifestação dos sinais. Pessoas acima dos 60 anos estão mais propensas. Dona Esther tem 62. Me deu uma dor na perna, que eu sempre ouvi dizer que a dor na perna, do nada, você tem que procurar o médico. Aí fiz o exame, aí ela disse que está tudo ótimo, tudo ok. Seu Juvenal tem outros problemas de saúde e para não ter que enfrentar algo pior, os efeitos da trombose, ele costuma seguir alguns dos cuidados passados pelo médico. Já tem mais de 1h30 que eu estou caminhando. E quando eu caminho demais, o que acontece? Essa veia que está deslocada na minha perna, aqui na curva do joelho, ela começa a esquentar, ela queima, ela arde, aí eu tenho que procurar um jeito de sentar um pouco, Fatores hereditários também podem contribuir para o surgimento da trombose. Caso o diagnóstico seja positivo, é possível tratar e controlar o problema. Com a pandemia, houve aumento no número de pessoas procurando por atendimento. Diariamente a gente tem atendido e aí seria necessário um estudo para poder identificar quais foram os fatores de risco que provocaram esse aumento. Mas diariamente a gente tem recebido, sim, pacientes com trombose. E mudando de assunto, olha só, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cresceu e ultrapassou o terminal de Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo do país. A informação foi obtida por um levantamento feito pela Folha, com base em dados públicos disponibilizados pela ANAC. Quem traz mais detalhes sobre o estudo é a nossa repórter Maria Clara Leite. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros,
que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes. Mas em julho, o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19. Bem, apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região. Neste ano, a calça jeans completa 150 anos de patente e segue na moda. A peça é indispensável em qualquer guarda-roupa, mas nem todos conhecem sua história. Modelos diversos, cortes, lavagens, cores e até rasgos. Quando o assunto é jeans, sobram opções. Só é difícil encontrar quem não goste. O jeans você vai em todo lugar, né? Se quiser algo mais alinhado, mais arrumado, você consegue. Ou para o esportivo, para o dia a dia, tá tranquilo. Já faz 1,5 séculos que a calça jeans virou item indispensável no guarda-roupa. E se o item é assim tão popular, todos devem conhecer sua história, não é mesmo? Não conheço. Não sabe quem criou o jeans? Não tenho nem noção. E a matéria-prima para a fabricação do jeans, você sabe qual é? Não sei. Para responder essas e tantas outras questões, hoje nossa equipe de reportagem veio até esta fábrica de jeans. E antes de nós falarmos da trajetória dessas peças indispensáveis na vida de praticamente todo mundo, vamos conhecer o processo de fabricação. Tudo começa com o algodão, a matéria-prima do tecido, que hoje é muitas vezes misturado ao poliéster e elastano até chegar ao famoso jeans, também conhecido como denim e até índigo. A partir desses rolos, é feito um estudo de tendências, o desenho de um novo modelo, o molde e, enfim, começa a produção. Aí vai ser modelada, vai ser feito o risco para fazer a produção propriamente dita. Depois disso vai para a nossa oficina, a oficina costura, da costura passa pelo controle de qualidade, vai para a lavanderia dá aquela cara de desgaste, puído, rasgado e tudo mais, vem para a fábrica, controle de qualidade, aí é feito o acabamento. As peças são colocadas botão, etiqueta, rebite, e ela é terminada, passada, embalada para chegar no consumidor. Quem diria que o jeans criado como uniforme de trabalho para mineradores americanos pela resistência do material viraria moda no mundo todo depois da patente da primeira calça em 1873, que surgiu do encontro entre um alfaiate e um dono de fábrica, Jacob Davis e Levi Strauss. O início para a criatividade que todo mundo usou e usando justamente a versatilidade do tecido do jeans, que é uma coisa que hoje tem o jeans de cada um, a gente tem hoje o produto ele é tão versátil, tão bom, tão fácil de usar que hoje é uma coisa indispensável, né? Tornou-se esse produto indispensável para a gente. É claro que a moda se transforma e a cada coleção surgem vários novos modelos. Peças que são a capri, que é um pouco mais curta, a wide leg, que é um pouquinho maior, né? As pernas são mais soltas, com tecidos com caimento diferente.
Pantacor, que entra muito bem com o jeans, e no verão entram as bermudas, os shorts, e aí a gente brinca com essa variedade toda, né, para ter um pouquinho para atender a todos os públicos e ter um pouquinho de produto para cada um, né. Ao longo dos anos, o jeans foi símbolo de muitos movimentos, passando pela rebeldia e estilo mais despojado, até se encaixar também em looks mais clássicos, a depender da combinação. Seja como for, a peça é sempre marcada por conforto e praticidade. Qualidades que tornam o jeans tendência para qualquer consumidor, em qualquer ocasião e em todas as épocas. E antes de encerrar, olha só que bacana. Uma cadela foi homenageada na Prefeitura de Juiz de Fora, Minas Gerais, por seus trabalhos como cão-terapeuta e voluntária em iniciativas de proteção animal. Maria Flor está entre os poucos pets a receber uma homenagem como essa no país. O documento em nome de Maria Flor, nele intitulada como educadora, destaca a atuação da Golden em campanhas nas escolas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma moção de aplauso mais do que merecida pela atuação da cadela como voluntária da ONG Amor Não Tem Raça. A Maria Flor é nossa parceira nas campanhas educativas. A gente visita escolas, unidades básicas de saúde, faculdades, todos os públicos, de criança até idoso. E fazendo campanha de educação pela guarda responsável de animais, combatendo o abandono e os maus tratos. E ela é uma cadela preparada para isso, ela sempre faz muito sucesso, prende muita atenção de todo mundo, ela é um sucesso. Mas foram os feitos de Maria Flor como cão-terapeuta que chamaram a atenção da presidente da ONG para o trabalho voluntário. Os tutores da cachorrinha notaram a aptidão da pet quando ainda era filhote. Junto com o marido, Juliana, que é psicóloga e pedagoga, viu na Golden uma possível ajudante em seu trabalho na área da educação. Como? A tutora explica. Por exemplo, quando uma criança está num atendimento educacional especializado, ela não tem medo, ela não tem vergonha de, por exemplo, ler para ela ou fazer alguma atividade. A gente não fala que é para a gente fala que é para Maria Flor. É que cachorro não julga, aceita e gosta das pessoas exatamente como são. E é isso que, segundo a tutora, estimula as crianças a se soltarem diante da Maria Flor. E o trabalho tem dado muito resultado. Eu já tive crianças, inclusive, que não eram verbais e com a Maria Flor elas conversavam. Para você ver o poder que o cão tem de despertar o lado mais positivo das pessoas, né? E como se não bastasse tudo que já faz como cão-terapeuta e ativista de proteção animal, a filha de 4 patas da Juliana ainda tem outra profissão. Jornalista pet. Essa é a mais nova profissão da Golden, que ganha cada vez mais fama na internet. A cadela foi vencedora do concurso Guia Pet Friendly Oficial de São Paulo. Mochileira que só ela. Hoje a Maria Flor dá detalhes de suas viagens em uma rede social. E agora todos os lugares que a gente vai, que a gente viaja e leva ela, a gente faz uma resenha explicando como que é o lugar, como que o cão é aceito, quais são os benefícios que tem ali para o cão, né? Quais são as atividades que o cão pode fazer, se ele pode ficar junto com o seu tutor ou não, para explicar para quem tem seu próprio cão e quer viajar com ele, se vale a pena ou não levar o cãozinho naquele lugar. O trabalho é árduo, mas a tutora garante que os cuidados com Maria Flor sempre vêm em primeiro lugar. Para assumir todos os compromissos que tem, a Golden precisa estar confortável, em temperatura agradável, sem fome, sem sede e, claro, precisa se divertir. Ela é um cachorro que passeia muito, se diverte muito e é um cachorro muito feliz. É a rainha da tua casa, né, Juliana? Ah, sem dúvida, é a minha filha.
Que fofura! Parabéns, Maria Flor. Bela iniciativa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você. Até mais!